Olá! Flores, frutas, folhas e raízes. É da natureza que se extrai substâncias que cada vez mais são usadas para produzir bem-estar, auxiliar em tratamentos de saúde e até em terapias holísticas. E estamos falando dos óleos essenciais. O potencial terapêutico deles é tema investigado farmacologicamente por cientistas de inúmeros países. Ao mesmo tempo, o consumo dos óleos se tornou uma indústria milionária no mundo todo. Para falar melhor sobre esse assunto, estamos recebendo aqui em estúdio o professor do Departamento de Farmácia da UFPB, Damião Pergentino de Souza. Ele reuniu no livro Óleos Essenciais, Abordagem Farmacêutica e Clínica, lançado em setembro deste ano, muitos estudos sobre a temática. Então eu convido você a ficar ligadinho no programa para saber mais sobre a obra e, é claro, sobre os óleos essenciais. O Câmara Aberta está só começando. Seja muito bem-vindo ao programa, professor Damião. Olá a todos, agradeço a oportunidade de estar aqui e poder falar um pouco, sobre a obra que nós lançamos. Na verdade, é um livro que teve a participação de muitos pesquisadores. Pois é, eu quero começar justamente falando desta obra mesmo. Qual a importância dela, o que ela agrega aqui em todas essas páginas e a quem interessa essa leitura? Ela é uma leitura mais voltada para o mundo acadêmico ou também a profissionais de uma maneira geral? Tudo começou há alguns anos, quando eu apresentei uma palestra em um evento relacionado a óleos essenciais e até divulguei alguns livros que já tinha publicado anteriormente sobre o tema, através de editoras norte-americanas. E pessoas da plateia fizeram um apelo: olha, escreva um livro em língua portuguesa, e de fácil acesso, questão de custo, E a partir dali começou essa ideia de a gente começar a confeccionar essa obra, E finalmente chegamos, a publicá-la em setembro desse ano, disponível, um preço mais acessível, numa linguagem acessível também para a população de uma forma geral, interessada em óleos essenciais. Quer dizer, então, tem quantos... é uma compilação de artigos científicos e estudos de quantos pesquisadores sobre o tema? São 12 capítulos, que compõem o livro. E cada capítulo tem a participação de 1 a 4 pesquisadores, cada um sua expertise em sua área, são médicos, tem farmacêuticos, químicos, biólogos, que têm alguma experiência na pesquisa com óleos essenciais e aceitaram gentilmente o convite a participar da confecção dessa obra. Então é uma obra que interessa a esse público, que já trabalha também, ou a pessoas que têm curiosidade e vontade de trabalhar com óleos essenciais em diversas vertentes, na área de saúde ou até mesmo em outras áreas. Isso. O livro ele tem, na verdade, um cunho acadêmico, existe um certo rigor na linguagem, mas foi feito também um esforço para tornar acessível o entendimento de seu conteúdo para as pessoas interessadas nesse tema e que não fazem parte da academia. Então, tem uma abrangência considerável. Professor, mas vamos lá tentar explicar um pouquinho para as pessoas que são leigas no assunto, na verdade, o que são óleos essenciais, para quem não sabe, e como é que eles são produzidos. Pois é, os óleos essenciais são misturas complexas de substâncias voláteis que são extraídas de vegetais. Então lá nós vamos encontrar substâncias de baixo peso molecular, substâncias de baixa polaridade e que de certa forma têm uma certa característica de volatilizar. Então são substâncias que são produzidas pelos vegetais, pelas plantas especificamente, e fazem parte do metabolismo do vegetal e que muitas vezes são dotadas de propriedades biológicas. Então aí se extrai é um extrato bem concentrado, então, no caso dessas substâncias. Existem vários métodos de extração dos óleos essenciais. A rigor, ao final do processo extrativo, o que nós vamos ter, na verdade, é uma mistura de substâncias que têm em comum essa característica de serem voláteis.
Então, na verdade, seria um extrato menos complexo do que aquele extrato vegetal bruto de uma determinada planta, né? E que comumente, né, a gente encontra várias propriedades biológicas para essas misturas. Exatamente. Com certeza o livro traz capítulos que falam sobre o potencial terapêutico desses óleos essenciais. Fala um pouco para a gente sobre isso. Pois então, eu tive uma experiência no passado, né, fazendo testes farmacológicos com componentes de óleos essenciais, tá, com substâncias produzidas a partir desses componentes de óleos essenciais. Nós testávamos em animais, tá, naquele momento nós constatávamos o efeito farmacológico desses componentes. Então, principalmente na área de sistema nervoso central, né, efeito do tipo analgésico, ansiolítico, né, um efeito relaxante que a gente observava em animais a partir da utilização desses componentes de óleos essenciais. E expandimos isso através de colaborações científicas, né, onde foi comprovado de fato que esses efeitos farmacológicos eles se aplicam a diversas áreas da farmacologia. Né, ação anti-inflamatória, tá? Ação em células cancerígenas, né, inibindo o desenvolvimento dessas células cancerígenas, tá? E assim por diante. Então, na verdade, a gente observa que os óleos essenciais e seus componentes são dotados de uma diversidade muito grande de propriedades biológicas e farmacológicas. O senhor acredita que algumas dessas propriedades ainda precisam de mais estudos, algumas ainda vão se revelar e serem descobertas? O grande desafio que eu observo, na verdade, é podermos avançar nos estudos já realizados, né? Muitas vezes a gente é realizado um estudo e ele para ali, em testes não clínicos. Tá? Então, se você tem um óleo essencial promissor do ponto de vista farmacológico, é muito importante que novas parcerias sejam construídas para que possam ser realizados testes em seres humanos, tá? E possa, de certa forma, né, termos, né, uma evidência mais concreta da propriedade terapêutica desses óleos. Professor, a gente vê óleos essenciais hoje sendo aplicados na pele, né? A indústria desenvolveu óleos para serem aplicados na pele, em difusores de ambientes, aquela fumacinha que muitas vezes a gente encontra até em consultórios e tudo mais, em banhos, para massagens de uma maneira geral, roupas. Tem gente que aplica na comida e tem gente que bebe junto com líquidos. Existem riscos de se consumir esses produtos? Uma preocupação que eu tive na confecção desse livro é deixar um capítulo sobre, né, toxicologia dos óleos essenciais. Olha aí, interessante. Porque, na verdade, sempre vem aquele pensamento, é natural, então não representa nenhum perigo para a saúde, que é um pensamento equivocado. Por serem substâncias dotadas de propriedades, né, farmacológicas, obviamente que, né, o uso excessivo ou o uso frequente, sem uma orientação de um profissional, a depender da pessoa que está fazendo esse uso, por exemplo, uma mulher grávida, né, uma criança, né, então pode representar um risco. Uma pessoa que tem uma determinada patologia e seu organismo está fragilizado, então é importante termos cautela na utilização desses produtos. Na sua visão, que estuda, né, que dá aula, pesquisa sobre o assunto, qual é o aspecto mais instigante que envolve os óleos essenciais, que faz com que tanta gente no mundo inteiro tenha buscado, seja para um tratamento alternativo, seja para alívio do estresse do dia a dia, terapias de uma maneira geral? O primeiro aspecto é por ser um produto natural. Tá? Então isso atrai, desperta realmente um fascínio nas pessoas. O segundo é a possibilidade de fazer a administração do óleo pela via inalatória, tá? Uma via bastante interessante que muitos estudos têm explorado essa via na administração dos óleos essenciais. Então, na verdade, esses aspectos acabam, na verdade, sendo fatores atrativos para a utilização do óleo essencial. Inclusive, na própria academia, a gente observa vários pesquisadores já fazendo seus testes farmacológicos pela via inalatória. Isso tomou uma dimensão maior a partir de 2004, né, quando dois pesquisadores ganharam um prêmio Nobel pela descoberta, né, de células olfativas na cavidade nasal,
em que apresentam, na verdade, receptores olfativos, né, em que substâncias voláteis, como essas que estão presentes nos óleos essenciais, ao serem inaladas, entram em contato com esses receptores. A partir dali você tem uma cascata de reações bioquímicas levando a um sinal nervoso que é conduzido até áreas do cérebro. E ali você teria, portanto, né, uma resposta farmacológica. É um portal assim, de respostas, né? Então, o que acontece, né? Passou-se a ter, na verdade, uma base científica, né? Um indicativo de substâncias voláteis que, de fato, né, uma vez tendo contato com esses receptores olfativos, né, iria, portanto, desencadear uma determinada resposta farmacológica, do tipo comportamental, por exemplo. Tá? Então, muitos estudos têm avançado, né, através da utilização da via inalatória em modelos animais, né? E que isso é muito bom porque, na verdade, quando se trata de óleos essenciais, vem, na verdade, a dar uma indicação de que, de fato, a utilização de determinados óleos essenciais pela via inalatória pode, de fato, produzir efeitos terapêuticos. É uma evidência, né? É importante comprovar isso através de testes clínicos, né? Que é uma lacuna ainda para essa área. Ok, estamos conversando sobre óleos essenciais com o professor do Departamento de Farmácia, Damião Pergentino de Souza. O Câmara Aberta dá uma pausa, daqui a pouco a gente volta com essa entrevista. Até já! Já imaginou ter um podcast que tem dicas do que você pode fazer no fim de semana? É dica de show, de cinema, de livro, de música e muito mais. Esse é o Hora Livre, você fica ligado no que você pode fazer na sua cidade ou aí da sua casa. É no Spotify Deezer, procura Rádio Câmara JP e acesse o Hora Livre. Declaro aberta a presente sessão. Um grande projeto que vem direcionado a... Os vereadores estão todos presentes. A Câmara ainda deve estar perto, sim. Para o público que está assistindo a gente na TV Câmara. Aqui conosco em estúdio. É uma ação do vereador que está ligado diretamente ao povo. O Jornal da Câmara já está no ar. Rádio Câmara FM. Faz assuntos debatidos na Câmara Municipal de João Pessoa, No Spotify e Deezer. Ouvindo o podcast. Não esquece, tem as nossas redes sociais. Pelo YouTube e também pelo portal da casa. Ei, sabe quem tá fazendo 75 anos? Vou te dar uma dica. É um lugar onde são discutidos projetos e ações que melhoram a vida da gente. E tem história, viu? De 1947 pra cá, muita coisa mudou. Mas o trabalho pela nossa cidade continua firme. Foram mais de 12 mil matérias aprovadas só neste ano. Eu tô falando da Câmara Municipal de João Pessoa. A minha, a sua, a casa do povo. Quer saber mais sobre a nossa história? Nos siga nas redes sociais. O Câmara Aberta está de volta com a nossa entrevista sobre óleos essenciais com o professor Damião Pergentino de Souza. Professor, o senhor é mestre aí em produtos naturais e a humanidade a gente vê que parece fazer um movimento assim de volta às raízes, né? A busca pelas coisas que os mais antigos já faziam, né? De forma empírica, aquele chazinho, né? Aquele banho de ervas, um escalda-pés, sabia para que servia essa substância, para aquilo, para algum tipo de mal e tudo mais. E muitos óleos hoje são usados em terapias holísticas. Como é que a ciência vê isso? Eu não sei se o livro trata sobre algum aspecto disso ou se aspectos que o óleo essencial desperta, e já se comprovou cientificamente, podem ajudar em outros tratamentos dessa forma aí holística, e tem inúmeros deles. Bom, o livro ele foi confeccionado por professores e pesquisadores.
Então, existe esse rigor científico. Então, as pessoas que adquirirem a obra vão perceber, né, que tudo que é discutido lá, na verdade, a gente cita a fonte, artigos científicos, livros, tá? Então, não tem a questão do achismo, tem a questão do que se tem realmente de informações concretas. Né? A maior parte, na verdade, são em testes feitos em animais, tá? Em alguns casos em células, né? Porque, na verdade, é uma escassez muito grande de estudos realizados em seres humanos, os óleos essenciais. Mas, obviamente, que uma propriedade farmacológica apresentada em animais, isso leva-nos a uma possibilidade de que esse efeito também seja observado em seres humanos. Mas tudo com a base científica. A gente sabe que, na verdade, os óleos essenciais podem ser utilizados de uma forma pura ou em combinação com outras práticas, como você relatou agora há pouco, né? Mas a questão dos efeitos terapêuticos, isso precisa ser investigado, né? Então, obviamente que pode ter alguma conotação psicológica, o indivíduo a entender que vai ficar bom ao fazer aquela prática, tá? Ou não, na verdade, sim, tá? Aquela prática, ela proporciona um bem-estar, né? Um efeito terapêutico desejado. Então, tudo isso aí, na verdade, é passível de uma investigação científica. Mas a gente sabe que algumas substâncias provocam sensações na gente, como, por exemplo, a lavanda. Eu tenho até um olhinho essencial de lavanda, às vezes nesse corre-corre do dia a dia, no estresse, eu vou lá, pingo uma gotinha, dou uma inalada e depois de um pouco tempo eu me sinto um pouco mais relaxada, é como se pudesse respirar melhor e tudo mais. Eu não sei se isso é uma sensação que o psicológico provoca ou se está ali, se já há algum estudo que determina que algumas substâncias elas têm um potencial para determinadas situações. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho aí sobre benefícios, né? A gente tem óleo de hortelã, óleo essencial de hortelã, bergamota, enfim, várias, é uma infinidade. Você foi feliz na citação do óleo essencial da lavanda. De fato, nós temos na literatura uma grande quantidade de estudos a respeito desse óleo, principalmente essa questão, né, da ação ansiolítica, essa ação relaxante. E, de fato, né, já existe até mecanismos de ação propostos para o óleo essencial da lavanda. Tá? E, de fato, acreditamos sim, tá, que esses efeitos que são observados em seres humanos, sim, são frutos dos componentes ali presentes, componentes químicos presentes no óleo essencial da lavanda. Tá? Então é importante avançar mais, tá? Termos, na verdade, né, uma quantidade de estudos em seres humanos, né, protocolos experimentais padronizados, para que a gente possa alicerçar bem essa evidência científica. Professor, a gente vê substâncias naturais, muitas das quais se transformam em óleo essencial, né? Mas assim, utilizadas em produtos, né, de limpeza, de tudo mais, né? Assim, o senhor estava falando para mim, inclusive nos bastidores, que algumas substâncias repelem insetos e tudo mais. Fala um pouquinho sobre isso aí. Pois então, o óleo essencial, na verdade, e seus componentes são utilizados para várias aplicações, tá? Aplicação na área de cosmético, né? Perfumaria, tá? Produtos de higiene, né? Porque eles têm um odor característico e aí agrega, na verdade, valor àquele produto, né? Agrega, na verdade, né, uma sensação prazerosa ao utilizar aquele produto. Então, obviamente, se lá está presente, né, esses componentes de óleos essenciais, então as pessoas vão estar inalando, mas inalando numa quantidade, né, pequena, né, dependendo do contato e da frequência. Tá? Então, isso não necessariamente representa um risco para a pessoa, caso tenha algum efeito tóxico associado, tá? Obviamente dentro de certos limites, né? Tudo que você, na verdade, faz uso de uma forma exagerada pode representar um risco para a sua saúde, tá? Mas não acredito que se trata, né, desse segmento, uma vez que são utilizadas pequenas quantidades, né, juntamente com outros componentes para a elaboração desses produtos. É muito difícil produzir óleo essencial,
A gente sabe que tem umas substâncias que são mais difíceis de achar, até a diferenciação de preço é muito grande de uma para outra. Um óleo de jasmim parece que é mais complicado do que outro. E eu também queria saber se a UFPB, a gente sabe que existe o LTF, que é o Laboratório de Tecnologia Farmacêutica, se lá se trabalha produzindo algum tipo de extração de óleo para efeitos de estudos ali dos estudantes. A questão dos óleos essenciais é porque se obtém pequena quantidade, né, a partir de quilos e quilos do material vegetal. Então, há uma certa dificuldade de você ter esses óleos essenciais uma quantidade considerável, a depender da planta, né? Então, algumas plantas são generosas, produzem bastante óleos essenciais, né? Em outros casos não. Tá? Então, isso vai, obviamente, ter um impacto no preço, na comercialização desses óleos essenciais. O Brasil é um dos grandes produtores de óleos essenciais. A gente observa várias empresas, principalmente lá no sudeste, sul do país, né? Muitas dessas empresas exportam óleos essenciais, né? Tá? E a gente tem, na verdade, algumas plantas, né, que são comumente presentes aqui no Brasil. Tá? Então, obviamente, nós temos uma certa abundância de certos tipos de óleos essenciais. Na academia, essa questão da produção do óleo essencial está associado geralmente à pesquisa. Então, onde tem grupos que trabalham com fitoquímica, né, com química de plantas, né, extraindo componentes de plantas, né, obviamente que esses grupos também têm expertise na extração de óleos essenciais. Aqui nós temos na nossa universidade vários grupos de pesquisa nessa área que têm também trabalhado com componentes de óleos essenciais. Aqui mesmo na química, dentro da farmácia, né, das ciências farmacêuticas, temos, né, pesquisadores bastante experientes e que têm uma quantidade considerável de estudos realizados com óleos essenciais, tanto do ponto de vista químico quanto farmacológico. Professor, o senhor falou já de algumas propriedades e também que os óleos essenciais já se estuda o benefício deles no auxílio e no apoio a tratamentos de saúde variados. Existem estudos avançados, as pessoas têm muita curiosidade sobre o câncer, né? Se os óleos essenciais eles podem estar ali, chegar junto e ajudar nesse tratamento, claro que nunca substituir, né, os tratamentos já protocolares, mas fala um pouco se existem estudos mais avançados nesse campo. O câncer sempre foi um desafio, né? A descoberta de novos fármacos para o tratamento do câncer. Aqui no contexto dos óleos essenciais, nós temos um pesquisador brasileiro, o Dr. Clóvis, que é médico, professor da Universidade Federal Fluminense, que ele tem avançado bastante no estudo de um componente de óleo essencial, o álcool perílico, para o tratamento, né, de gliomas, né, de um tipo de câncer no cérebro, né? Então, ele conseguiu, inclusive, ter resultados de regressão, né, desse tumor, inclusive usando esse componente do óleo essencial associado a um fármaco, né, anticancerígeno, e está com uma parceria interessante com médicos norte-americanos, né, avançando. Já testando em humanos? Já testando em humanos, né, inclusive está no livro, é um capítulo tão somente sobre esse assunto, né, o uso do álcool perílico, né, para o tratamento do câncer. Tá? Então, ele disponibiliza, inclusive, imagens, né, do cérebro de seus pacientes, né, onde lá está presente, né, observando a regressão do tumor. Tá? Então, lá tivemos a oportunidade de ele confeccionar esse capítulo e expor, né, a sua experiência na utilização desse componente de óleo essencial. Olha aí, boas notícias, né? Como o senhor falou ao longo da entrevista, inclusive mais de uma vez, assim, é preciso que se façam mais testes nos humanos. E para que isso aconteça, está faltando o quê, professor? É um problema que a gente encontra, na verdade, não apenas em óleos essenciais, né? Mas de uma forma geral, substâncias que são testadas com a perspectiva de se tornarem novos fármacos, né? Sairmos dessa primeira etapa, a etapa não clínica dos testes farmacológicos e associarmos a pessoas que possam realizar testes clínicos, para que a gente possa, de fato, né, avançar bastante no conhecimento do potencial terapêutico dos óleos essenciais. Mas isso, existe alguma dificuldade burocrática, algum tipo de lobby, sei lá, da indústria farmacêutica para que esse
tipos de estudos não avançam, e a gente sabe que, por exemplo, em relação a outras substâncias, né, como o canabidiol, existem muitos entraves aí, mas as experiências têm mostrado que a aplicabilidade em várias situações de saúde tem demonstrado resultados positivos. Eu vejo como uma questão de iniciativa, tá? De realmente associar a outros pesquisadores e, olha, nós temos aqui algo muito bom, é um óleo essencial com uma propriedade farmacológica, tá? Promissora, e que temos a perspectiva disso poder ter uma aplicação clínica. Então, vamos testar, fazer um estudo, né, padronizado, né, uma abordagem estatística e temos uma evidência. Voluntários e tudo mais. Algumas pessoas chegam até a mim e falam, olha, eu até fiz uso de óleos essenciais e tal e pude observar o efeito, né, farmacológico. Mas para a ciência nós precisamos, na verdade, ter um estudo padronizado. Entendi. Tá? Existe um número mínimo de indivíduos, né, grupos, né, experimentais, grupo controle, uma abordagem estatística para que a gente possa, de fato, ter uma informação, né, confiável a respeito dessa ação terapêutica. E geralmente se fazem parâmetros, né, de pessoas que são submetidas realmente ao óleo essencial ou àquela substância específica que se está estudando e outras a um placebo, digamos assim, para poder se fazer, parametrizar, né, os resultados de quem foi submetido à substância real e à substância que não é real. Daí o rigor científico na execução desses experimentos, para que a gente não corra o risco de produzir um resultado falso positivo ou falso negativo. E que não seja reconhecido cientificamente. Isso. Né? Então, professor, quem é o profissional, para encerrar nossa entrevista, a gente já está passando aí do tempo, mas quem é o profissional correto para prescrever, no caso, óleos essenciais e os principais, para que as pessoas tenham os cuidados na hora de usá-los, sem serem submetidas a consequências toxicológicas? A aromaterapia, ela foi recentemente incorporada às práticas integrativas e complementares, né, do SUS. Tá? Então nós já temos aí várias unidades de saúde, de prefeituras, onde nós encontramos lá profissionais que receberam treinamento para, né, a indicação do uso de óleos essenciais frente a determinadas terapias, né? Então, para o tratamento de determinadas doenças. Tá? Então, é uma questão, na verdade, de um profissional estar capacitado, ter um treinamento, né, estar ciente dos riscos, né, do uso de determinados óleos essenciais para determinados indivíduos, crianças, mulheres grávidas, né, para não afetar o feto. Tá? E a partir daí, dessa capacitação, nós temos a possibilidade, portanto, de termos uma expansão do uso dos óleos essenciais para diferentes propósitos terapêuticos. Professor Damião Pergentino de Souza, do Departamento de Ciências Farmacêuticas da UFPB, a gente agradece a sua presença aqui no nosso Câmara Aberta dessa semana. Obrigado pela oportunidade. E para você que está nos assistindo, fique ligado na programação da TV Câmara. Na próxima semana a gente volta, o nosso programa volta com outra temática, trazendo informações para você. Até lá!